coisa aqui em casa. É. Alô? A gente resolveu fazer o contrário agora, então eu estou entrando numa live aqui com Suelen, do Clube 164. Eu estou esperando só ela entrar. Na verdade, eu sou a convidada, mas como o Instagram tinha dado um bugzinho, eu entrei como se eu estivesse convidando. Estou falando, aqui. Então, já entraram. Manda o pedido de participação ao vivo. Perfeito, já visualizei. Tá certo, vamos ver como é que vai funcionar isso. Acho que agora Oi, foi, né? tô me vendo. E eu tô te vendo. Estou Tá te vendo funcionando? também. Agora está Já funcionando. era. Já descobrimos o mistério. Essa foi ótimo para eu aprender também, né? Pois é, e assim, eu não entendo, não tem motivo nenhum Pois para isso é, acontecer. pois E a é. gente só conseguiu fazendo essa inversão, né? Então, você é minha convidada, só que não, né? Pois é vice-versa aqui. Gente, boa noite. Quer dizer, boa tarde, boa noite aí, ou é bom dia aí, ou é boa tarde. É uma Aqui, loucura, boa né? noite, são 8 da Boa noite, noite. né? São 8, Ah, perfeito. vamos marcar o tempo, né? 8h11. Então a gente vai Perfeito. até 9 Então, boa noite para horas. quem está no Senegal, boa tarde para quem está no Brasil. Né? Hoje a gente inverteu aqui os papéis, né? Uma está em cima, outra está embaixo, mas é tudo a mesma coisa. Eu convido e ela me convida, tá? Houve um probleminha lá no Instagram, mas está tudo certo. Então vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro, Deb, e aí depois tu se apresenta. O pessoal já te conhece aí do teu lado, né? E aí tu vai se apresentar do lado de cá. Meu nome é Sally Ferreira, eu faço parte do Clube 164, aqui no Brasil. A gente tem um espaço colaborativo onde trabalhamos com beleza, trabalhamos com produção de audiovisual, tem feira de orgânico, tem esmalteria, estética, tudo misturado para poder proporcionar como é que eu posso dizer? A gente facilita para a nossa cliente ela não perder o tempo dela. Ela vai entrar no espaço para poder fazer tudo num lugar só. Então, aqui no Brasil é conhecido como espaço colaborativo. E pegando o gancho aí dessas lives, de tudo que está acontecendo, a gente começou com esse projeto de lives nas segundas, nas quartas e nas sextas. E hoje a nossa convidada especial é Débora, falando sobre comunicação melhor veículo. Então agora ela vai começar aí a se apresentar para que a gente possa conhecer mais dessa mulher maravilhosa. Então, é um prazer estar aqui, Suelen. Eu amo o espaço de vocês, eu amo você, Vivo, a família toda. Então, assim, é um prazer estar aqui. Então, gente, para quem não me conhece, né, para quem está chegando agora, eu vivo no Senegal desde 2014. Eu e meu marido, Carlinhos, a gente se mudou para cá para desenvolver projetos na área social. Então, a gente trabalha hoje dando formação técnica para jovens. Existe um intervalo aí entre jovens que terminaram a escola, mas não conseguiram entrar ou permanecer na faculdade, e esses jovens eles ficavam relegados a funções muito subalternas, muito abaixo da capacidade deles. Então, o que a gente oferece é uma alternativa, um caminho do meio. Então, a gente dá formação técnica na área de informática, e aí eles podem realizar sonhos, né? Fazer coisas que eles achavam que eles não poderiam nunca fazer, porque aqui é uma sociedade em que a mobilidade social ela não é tão fácil assim. Então, a gente trabalha desenvolvendo esse projeto com os jovens. E agora também, já tem uns 3 anos, que a gente está com um novo desafio. A gente começou a construir uma escola numa cidadezinha chamada Chai. Ela fica a mais ou menos 1h30 daqui, da capital Dakar, que é onde a gente mora e onde a gente tem um projeto de informática. E essa escola ela vai funcionar, ela vai ter capacidade para 400 crianças em uma cidade que é cercada de aldeias. Então, a gente vai também começar a entrar no domínio, no terreno da educação básica, da educação infantil. O nome do nosso projeto é Instituto Dorcas. Então, quem quiser seguir, @Instituto Dorcas é a nossa página no Instagram. Perfeito. Gente, olha, essa mulher, pense, quando eu conheci essa mulher, pela verdade, a gente só se viu uma vez, né? Você veio aqui para o Brasil Verdade. ano passado,
E aí a gente se viu uma vez, eu tive o prazer e a honra de fazer esse cabelo maravilhoso aí dela. E foi uma Inclusive, tarde era para eu assim. estar com o cabelo trançado nesse momento, né? Foi Pois porque é, né? Mas a pandemia. o espaço aéreo fechou, a gente não pôde ir. Mas nesse momento era para eu estar com o Isso, meu cabelo lindo, maravilhoso, tratado por isso. vossa companhia. Mas vai ter, vai chegar. Só adiou um Vai. pouquinho. E aí, foi uma tarde incrível, né? Te conhecer também foi algo assim, um presente de Deus mesmo. Saber da história de vocês, conhecer o projeto de vocês, o Carlinhos também, que foi primeiro e depois foi você. Então, essa mulher, gente, pelo amor de Deus, eu tenho assim, uma honra mesmo de estar aqui contigo hoje, para a gente estar batendo esse papo e matar a saudade, né? Porque pensa na saudade. Da minha. É, obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Deb, a gente sabe que a comunicação ela é algo muito importante para que a gente possa falar, né, o que a gente quer expressar para outra pessoa, para a pessoa entender o que a gente quer expressar. E aí, como é que tem sido para você a tua comunicação pessoal e a tua comunicação profissional? Como é que você faz para diferenciar essas duas coisas? Então, é engraçado porque a gente sempre procura se comunicar. Eu acho que quando a gente procura se comunicar, inconscientemente a gente sempre pensa no nosso público, né? O que a gente quer comunicar e para quem. Então, isso pode ser um pouco fluido, dependendo com o público com quem você está lidando. Então, de uma maneira geral, eu costumo ser uma pessoa descontraída e eu tento passar essa ideia, né, de descontração, de pôr as pessoas junto de mim o mais à vontade possível, de ser o mais verdadeira e franca possível e coerente. Isso significa que o que eu digo precisa estar muito alinhado com o que eu faço. Para mim, coerência é muito importante. Então, eu tento transmitir isso tanto através das minhas palavras, como através também da minha comunicação não verbal. E aí, comunicação verbal engloba um monte de coisa, desde a forma como a gente se veste. Tem gente que torce o nariz para moda, estilo, mas eu acho que é muito importante. Sim. Então, eu tenho uma formação, não sou profissional da área, mas eu fiz um curso para mim na área de consultoria de estilo, né, para poder me ajudar mesmo a entender a como transitar em diferentes meios e me adequar a isso com a minha roupa. Então, a roupa comunica, a forma como você gesticula, e também depende da cultura onde você está inserido, né? Então, a forma como eu me visto e a forma como eu gesticulo, como eu me comporto, ela é diferente no Brasil e ela é diferente no Senegal. É porque eu tenho duas personalidades? Não. É porque eu transito entre as duas culturas e eu Isso. preciso entender como o que eu digo e a forma como eu ajo vai ser interpretado em cada uma delas, Isso. para eu poder atingir meus objetivos. Isso, exato. E uma coisa que você falou interessante aí sobre eu sou duas pessoas, né? Tem essa questão também, né? Às vezes as pessoas confundem, porque se a gente está em casa, há quem diga que se você está em casa você é uma coisa, quando você está no trabalho você é outra. Então você tem duas máscaras, duas faces, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Claro que em casa a gente tem uma comunicação específica para nossa família, para nossos filhos, marido, e no trabalho é diferente. A gente não vai ficar no trabalho ou na nossa vida profissional ou como você está em outro país e vai ter as mesmas posturas e se comunicar da mesma forma. Então, tudo vai mudar de acordo com a localidade que a gente está. E pegando esse gancho aí disso, né? Você está aí no Senegal e a linguagem aí é totalmente diferente daqui do Brasil, né? Como foi para você, né? Tá em outra cultura e ter que se adaptar a essa cultura e criar essa nova comunicação. Então, eu acho apaixonante, né? Eu amo fazer isso. Eu amo ir em lugares diferentes e aprender. Mas não deixa de ser um pouco assustador também, porque você chega Sim. num lugar e eu costumo dizer para quem me pergunta, eu falo assim: você tem que entender que nesse momento você não sabe de nada. Você é burro, você é um bebê. Tudo que você aprendeu a sua vida inteira vai servir muito pouco aqui, porque você vai ter que. Você não vai conseguir nem dizer o que você sabe. Então, digamos que você não sei, uma advogada respeitadíssima de onde você veio. Você vai chegar aqui, se você não souber a língua, você
você vai ser pior do que uma criança de 2, 3 Sim. anos, porque a criança de 2, 3 anos pelo menos sabe dizer que quer ir no banheiro, sabe pedir comida, não sabe nada. Então, Isso. é um aprendizado apaixonante. A gente chegou aqui em 2014, então eu já falava francês, mas eu não sabia que o francês, na verdade, é muito pouco falado aqui, apesar de Sim. ser a língua oficial do país. Quer dizer, quem procurar sobre o Senegal no Google vai ver lá que a língua oficial é o francês, mas as pessoas aqui, elas têm uma sensação com relação ao francês de que ele é a língua do colonizador e por isso ela não é a língua do coração delas. Então, as pessoas têm muito orgulho de falar o idioma da sua própria etnia. Então, aqui a gente já tem umas 30 para lá etnias, essa quantidade toda de língua. Então, eu tive que aprender a língua, tive que aprender palavras, eu tive que aprender que regras de boa educação que minha mãe tinha me ensinado nem sempre Sim. funcionavam aqui. Então, mico clássico, né? No Brasil, você conhece Sim. alguém, você imediatamente estende a mão, né, para apertar. E eu fui fazer isso aqui logo que eu cheguei. E era uma pessoa do sexo oposto, né? Era um homem. E ele considerou aquilo ali extremamente grosseiro, porque existem algumas pessoas, existe uma linha, né, da religião muçulmana em que eles não têm absolutamente nenhum contato com mulheres. Não são todos, mas são alguns. Então eu aprendi que na dúvida a gente não estende a mão para ninguém. Se Sim. alguém me estender a mão, gentilmente eu vou estender a minha também e apertar, Sim. mas se não, não pode ser iniciativa minha. E aí foi considerado grosseiro. Então você vê como você precisa aprender a transitar na nova cultura, a reconhecer o que está acontecendo ao seu redor de forma discreta, né? Você nem sempre Isso. pode ficar perguntando o tempo todo para alguém que está do seu lado, mas por quê? O que é isso? E como é? Nem sempre dá, você tem que entender como é que as coisas são sutilmente, até que você chegue num ponto de se sentir confortável, sabendo o que fazer, o que não fazer. Então, assim, a mistura de língua, de forma de se apresentar, né? Que tipo Sim. de roupa usar, que tipo de gesto fazer, como tratar quem está na sua frente. É um processo apaixonante, mas não é fácil, não. E tudo é uma forma de comunicação, né? Como você está falando. A roupa, Tudo é o comunicação. cabelo, o rosto, enfim, tudo. Tudo vai para a comunicação, né? O que você quer realmente Tudo é transmitir. comunicação. Tudo é comunicação. Incrível, A minha incrível. forma de olhar alguém, o meu olhar, ele vai comunicar. A forma Isso. como eu saio de casa, as pessoas me olham de cima a baixo, elas sabem exatamente quem eu sou, meu estado civil. Sim, É impressionante. A comunicação não verbal aqui, ela é muito forte, ela é muito marcante. Eu acho isso muito bonito, sim, porque, vou te falar, Suelen, força a gente a olhar mais para o outro. Em uma cultura em que tudo é simplesmente dito, você deixa de prestar atenção no outro, isso, no que não é dito, no que, né, no isso. que não é expressado em palavras. Então eu aprendi aqui a ter essa conexão mais forte com as pessoas, através do olhar, perceber o que está acontecendo, postura física, Sim. tudo é comunicação, como você está dizendo. E a gente também se conhecer, né? Porque eu acredito que você, nesse processo, conheceu uma Débora que você nunca imaginava. Porque quando a gente já nasce, né? A gente já nasce naquele ambiente e a gente já está acostumado com aquilo ali, a gente não está nem aí. E aqui no Brasil tem uma questãozinha que a maioria, né? Tô nem aí para ninguém, faço o que eu quiser da minha vida. Sim, E aí, quando a gente vai para outras realidades, a gente vê essa importância da gente primeiro se conhecer, para poder a gente ter o equilíbrio, e aí sim a gente respeitar a cultura, a forma de comunicação do outro e transmitir a nossa comunicação. exatamente, porque também tem a ver com a forma como você quer ser visto. Isso. Então, por exemplo, um exemplo bobo, não é considerado bonito, adequado por muitas pessoas um pouco mais tradicionais mostrar a perna aqui onde eu vivo. Já no Brasil, a minha avó, de 90 anos, uma senhora super respeitável, ela usa os vestidinhos dela no joelho, e ela é uma senhora Sim, super, super correta, né? isso. Aqui não seria bem visto. Entendi. Aí eu posso dizer assim, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou me vestindo de forma imoral. Existe também uma divergência. Algumas pessoas aqui acham que não tem problema, outras acham que tem.
Mas eu prefiro pecar por zelo. Eu prefiro Isso, pecar por excesso de zelo. Então, eu isso. prefiro usar umas roupas um pouco mais longas, para que as pessoas mais conservadoras vejam que eu procuro respeitar a cultura delas, elas sabem que eu sou estrangeira, mas isso passa uma ideia de boa vontade, de respeito, de intenção de me integrar. Então, eu não sou uma turista, eu vivo aqui, eu quero fazer parte da comunidade, eu quero ser respeitada, e eu quero comunicar isso também com a forma como eu me visto, a forma como eu Sim, gesticulo, a forma como eu me dirijo a pessoas mais velhas. Tudo isso aqui é um conjunto de coisas. Até porque a cultura daqui, ela não é uma cultura tão individualista como é a nossa cultura no Brasil e em outros países ocidentais. Ela é uma cultura muito coletiva. Então, a gente não tem aqui essa mentalidade de que você pode fazer o que você bem entender sim, e que ninguém tem nada a ver com isso. Sempre haverá consequências. Não é que eu vou ser apedrejada no meio da rua, mas sim. isso vai influenciar na forma como eu sou vista, isso vai influenciar na forma como a comunidade se abre para mim. Isso. E eu tô aqui para fazer parte, eu não estou aqui para viver na periferia dos Isso. acontecimentos. Eu quero, né, ser uma pessoa que tem Somar. essa participação na comunidade, somar, Isso, exatamente. Então, para isso. isso a gente se adequa. Perfeito. Gente, para vocês que estão entrando agora, né, e estão voando aí sobre o que Muita a gente gente está, linda entrando. né, sobre o que a gente está falando, a gente está falando sobre comunicação, melhor veículo. Eu estou com Débora Pessoa, que ela é brasileira, mas hoje mora no Senegal. Há quanto tempo já, Débora, que vocês estão aí? A gente chegou em 2014, agora em abril, dia 22 de abril, a gente fez 6 anos. 6 anos. Então, 6 anos no Senegal. E ela já tem bastante propriedade para falar para a gente sobre essa forma de comunicação que o povo do Senegal tem, né, da diferença também do nosso povo aqui do Brasil, e a gente está batendo esse papo. E eu quero pedir também para vocês que estão aí, bora compartilhar a live para mais pessoas. Clica no aviãozinho aí do lado do comentário, compartilha, porque eu acho que isso é um assunto tão importante, a gente está vendo tanta coisa, né? Assim, tão que deixa a nossa autoestima tão lá para baixo, vamos falar de coisas que nos importam, que vai fazer a gente crescer, amadurecer de alguma forma e entender a comunicação do nosso próximo é de extrema importância para a gente poder se relacionar. Porque se a gente não entende essa comunicação, a gente não vai conseguir se relacionar com o nosso próximo. Então, compartilha aí, deixa eu mandar aqui também para todo mundo, para que a gente tenha mais gente aqui, né? Ouvindo, que tá massa demais. Bora lá. Você falou aí, né, que fala francês, e eu acho que também fala outras línguas, né? Além do francês, tem o português, claro, que é já da sua raiz, Fala um pouquinho português. né? Um pouquinho português, e aí você fala o francês, e inclusive ensina, né, o francês. Eu sou professora Então, de francês. como é se comunicar em outras línguas, porque é diferente também essa questão, né? E ensinar as pessoas a entenderem, a aprender outro idioma. Então, é massa, é muito legal. Eu amo ensinar, então sou suspeita para falar, né? Qualquer pessoa que me perguntar o que é que eu acho disso, eu tenho essa sorte de fazer algo que eu sou apaixonada. Então, o processo de ensino de uma língua, ele é muito interessante, porque quando você ensina uma língua, você está dando, na verdade, uma chave para aquela cultura. Não é a única chave, é uma das chaves, e é uma chave muito importante. Massa. Então, existem algumas estruturas na língua, quando você começa a estudar, que vão ajudar você a entender como é que é a mentalidade daquele povo que fala aquela língua. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando francês, uma coisa que eu costumo dizer assim, não existe sujeito oculto no francês. Né? Tudo tá às claras. E aí eu aproveito esse momento para conversar com meus alunos e falar, olha só, não existe sujeito oculto no francês. E no português, como é que é? Existe, né? Então, vamos aproveitar para ver que o francês é uma cultura, a cultura francesa ela é uma cultura muito direta. Eles não gostam de ter possibilidade de mal entendido, Sim. de sutileza, de forma que alguma Seja coisa logo claro, então, objetivo. as pessoas são claras, são objetivas, isso faz parte da cultura. E aí, é interessante o fato de não haver sujeito oculto.
Pode parecer uma bobagem, mas isso ajuda a gente a entender a cabeça das pessoas. Como esse exemplo, eu posso dar inúmeros outros. Então, por exemplo, no Wolof. O Wolof, para quem não sabe, é uma das línguas faladas aqui no Senegal. Eu posso dizer que ela é a principal língua usada entre as diferentes etnias aqui para se comunicar. Então, vamos parar para pensar, né? Eu falei agora há pouco que a gente tem umas 30 etnias, talvez um pouco mais. E como é que cada etnia tem a sua língua? Como é que essas pessoas vão se comunicar? Não ia dar conta, porque não teria que Sim. aprender 30 línguas, não tem condição. Então, o Wolof ele se tornou, com o passar do tempo, uma língua comercial comum entre todas as etnias. Então, uma criança que mora numa casa com o pai e a mãe de uma determinada etnia, quando ele vai na rua brincar com os amiguinhos, ou quando ele vai na barraca comprar alguma coisa, ainda que o cara da barraca seja de uma outra etnia, que as crianças sejam de várias etnias diferentes, eles vão usar o Wolof para se comunicar, e é isso que a gente chama de língua franca, só para situar. Então, o Wolof, que é a língua que eu aprendi para me comunicar aqui no Senegal, ela é uma língua muito, muito indireta. Então, tem algumas coisas que eu perguntava como era, e a minha professora falava assim, então, isso não tem na língua, certas estruturas que não tem na língua, simplesmente porque é uma língua já bem ao contrário do francês, a gente precisa entender as sutilezas. Então, fez parte do meu programa de aprendizado da língua, aprender alguns provérbios, alguns ditos populares, algumas formas indiretas de responder alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Quando alguém me pede. Aqui as pessoas têm uma brincadeira, né? Porque quando você está usando uma roupa bonita, a pessoa vira para você e lhe pede: me dá essa roupa. E aí, você não vai dar, né? Sim. Então tem um jeito, não é bem visto dizer não. Não é bem visto. Alguém Sim. chama você para alguma coisa, alguém lhe pede alguma coisa. Não é legal você virar para a pessoa e simplesmente falar, ó, não, não dá. Então eu preciso dizer um não com carinho. É assim, Bem olha, tudo bem. carinhoso. Na língua local existe uma forma de colocar, né, as palavras que eu digo assim, quando ele tiver um irmãozinho, eu dou para você. Boa Merak e Nalakomai. O que é que isso significa? Quando eu tiver uma roupinha nova, que essa roupa aqui ganhar um Sim. irmão, aí eu pego e dou essa para você. Não vou dar nunca, né? Na verdade, é só Sim. uma piadinha e a pessoa fica feliz da vida. Muitos riem porque eles acham engraçado uma estrangeira saber esse tipo de coisa. Mas Aham. precisou de muito tempo, precisou de muito Sim. mico, de muito mal entendido, de muita comunicação truncada para eu poder chegar nesse ponto de poder fazer piada e participar com esse tipo de coisa. Então, a língua ela é encantadora porque ela é a chave para a cultura. E eu amo cultura, então nada Pois mais é. natural do que gostar de língua também. E cultura é comunicação pura, né? Porque você falando aí, eu me lembrei que uma vez quando eu fui para São Paulo, e aí lá em São Paulo você não dá dois beijinhos. Aqui no Recife a gente aperta a mão e dá dois beijinhos, né? Para poder dizer Ao mesmo ou tempo. bem-vindo ou já vou embora ao mesmo tempo. E aí quando quando eu fui para São Paulo, que aí dei a mão para dar o segundo beijo, a pessoa ficou, oi? Como quem diz, tá exagerando demais, né? Porque aqui no Recife a gente já é muito, né, caloroso, a gente realmente é bem exagerado. Então, é dois beijos, é abraço, é aperto de mão. E aí, se a gente Do for Brasil levar. são três. Isso, exato. Então, e dentro do Brasil, em vários estados, também tem sua forma de comunicação e seus costumes. Né? Então, entender essa comunicação, essa linguagem é incrível mesmo. E como é ensinar? Porque você ensina. Né? Então, essa sua experiência do ensino, em ver as pessoas também, você aprendeu, você entendeu, você trouxe para a sua realidade, mas como é você também ver a pessoa exercer isso? Poxa, eu consegui transmitir o que eu estou querendo e ela, enfim, aprendeu. Como é essa sensação? É boa demais. Eu hoje estava dando aula para uma aluna agora de tarde e ela fez uma leitura com a pronúncia tão bonitinha, tudo certinho. E eu falei para ela, caramba, eu tô tão orgulhosa de você. Eu acho que a pessoa está pensando assim, você diz isso para todo mundo, mas não é verdade. Eu estava muito, muito, muito orgulhosa dela. Massa. Então, eu Eu vou aprendi aprender uma francês com língua. você, viu? Eu vou Bora, aprender francês bora, com você. tu vai aprender. Tu pode ficar Vou tranquila que tá aprender. certinha. Então, o francês especialmente, ele é uma língua muito interessante, porque
o que é escrito e o que é falado são bem diferentes. Se tu já teve algum contato, né, essa curiosidade de dar uma olhadinha no francês, você fica meio desesperado, porque você fala assim, Sim, gente, como é que sim. essa palavra é tão grande e como é que a gente diz tão pouca coisa? Sim. Então, é meio desesperador para quem está no começo, mas o que é que eu faço? Eu digo, olha só, como foi que você aprendeu a falar português? Você se lembra conscientemente do processo de você aprendendo a falar português? Ah, não, então não foi traumático, né? Foi Isso. um processo tranquilo e natural. Então, a gente segue um processo tranquilo, natural, gostoso. A gente vai primeiro aprendendo os fonemas, depois a gente aprende algumas palavras. Aí depois, o que é que a gente faz? A gente a gente começa a ler, mas só depois que o aluno tiver desenvolvido essa capacidade de entender os sons, de repetir os sons, quando ele está com a pronunciazinha boa, a gente começa a ler junto, mas sem nenhum compromisso. Aí depois que a gente está exercitando bastante a compreensão oral, a expressão oral, depois que o aluno consegue ter um mínimo de independência na forma como ele fala, com algumas frases e estruturas básicas, depois disso, aí sim, é que a gente começa a focar mais no escrito, porque aí é um escrito de qualidade. Parando para Sim. pensar, foi dessa forma que a gente foi alfabetizado na nossa língua, né? É um Isso. processo natural. Exato. Então, Exato. é assim que eu faço. Eu nunca parei para pensar dessa forma, porque o inglês na escola, né? Porque eu tive o primeiro contato com o inglês na escola mesmo, no infantil, e aí vai. Você já vai aprendendo mesmo as tarefinhas, né? Não é, é aquela coisa bem assim, pincelada, bem por cima. Algo que realmente deveria ser, aqui as escolas deveriam, de fato, trabalhar bastante a questão das línguas, né? Mas, enfim, não é o nosso assunto aqui agora. Lima colocou aqui. É com tudo isso que estamos passando, a frase é um novo normal, né? Esse novo normal. Porque eu falei sobre essa questão de dar dois beijinhos, um abraço, que o povo daqui é bem caloroso. Tudo isso agora mudou A gente completamente vai ter que devido a aprender a viver um pouco mais vai ter que ter distante, uma né? nova comunicação. E a gente está vivendo essa nova comunicação. Né? Já está até se tornando algo bem habitual. As lives, as reuniões online, né? O famoso e-mail, que muitas pessoas não estavam mais usando e agora voltou a usar o e-mail, o WhatsApp, enfim. Então, é realmente um novo começo. Grácia colocou, que live maravilhosa. Obrigada, Grácia. Vamos lá. Olha, gente, outra coisa eu quero lembrar. Vai ter um momento que eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas para a Débora relacionada ao nosso tema, né, de comunicação, que é importante. E aí eu tenho mais só umas duas perguntinhas e eu vou liberar para vocês. Eu não sei nem quanto tempo a gente já passou aí. Vê aí, Débora, se Estamos, tu consegue. estamos tranquilos. A gente tem uma meia hora ainda. Ah, que massa, dá para a gente falar muito ainda. Tá tranquilo. É, vamos lá. E no Senegal, você falou, né, do projeto que vocês tentam junto com seu esposo Carlinhos, que eu sei que ele está aí do seu lado. Manda um abraço aí para ele. Vocês criaram um projeto Ele chamado. tá em casa, mas ele não tá aqui do meu lado, não. Tá lá. Tá, Daqui a pouco eu não? mando. Ele sabe que eu tô Tá aqui. certo. Vocês criaram um projeto, né, chamado Instituto Dorcas. Então, como é que funciona esse projeto? E como é que vocês trabalham a comunicação dentro do projeto? Com quem vocês cuidam? É uma comunicação empoderadora. Eu sei que essa palavra ela já está usada demais, está meio desgastada, está perdendo as cores originais, mas eu não poderia pensar em outra forma de dizer o que a gente faz aqui para as pessoas. Se tem uma coisa que a gente faz aqui, é tentar fazer com que o que foi destruído por um processo genocida de colonização, que na verdade latrocínio é quando uma pessoa rouba e mata, né? Mas colonização, colonialismo é quando um país rouba e mata outro. Sim. Então, a gente tenta reconstruir o que foi destruído, nós nos consideramos agentes de justiça, a gente não está aqui para ajudar ninguém, Sim. para achar que ninguém é coitadinho, a gente está aqui para ser plataforma para as pessoas Isso. e para, de alguma forma, elas terem uma restituição do que elas tiveram roubado delas.
Isso. Então, a nossa comunicação aqui, ela é muito no sentido, assim, de empoderar, de dizer às pessoas que elas são capazes, de dizer às pessoas que existe jeito, de dizer às pessoas que elas são importantes. Então, eu trabalhei com um projeto de alfabetização de mulheres na época que eu cheguei aqui, e o trabalho era muito lento, porque algumas delas estavam tão acostumadas, né, a fazer trabalho braçal e tal, nunca tinham ido para a Sim. escola, que elas precisavam primeiro aprender essa coordenaçãozinha motora fina, né? De segurar um lápis e tudo. O trabalho ele avançava devagar, eu não tinha pressa, eu cumpri o programa, eu acho que eu levei uns 2 anos e pouco para cumprir com elas, foi lento, mas eu estava ali para dizer a elas que elas tinham valor, eu estava ali para dizer a elas que eu estava orgulhosa, são coisas que às vezes as pessoas não ouvem muito. Sim. Então, a nossa principal forma de comunicar é essa, fazer esse resgate do orgulho das pessoas. Para poder fazer isso, a gente ouve muito, a gente pergunta muito às pessoas quais são os sonhos delas, porque não é simplesmente Sim. chegar aqui falando, houve todo um caminho. A gente, quando Isso. chegou, não sabia falar, a gente não conhecia a cultura, a gente não conhecia os valores, porque toda cultura tem Isso. seus valores. Se eu Exato. perguntar para 100 brasileiros o que é que eles consideram sucesso, vai existir uma resposta que vai estar, né, na maioria delas. Interligado, Algo em isso. comum. Algo em comum. Exatamente. Então, aqui também, a ideia de sucesso não é necessariamente aqui está na minha mente brasileira. Sim. Então, eu tive que chegar aqui, ouvir muito, falar pouco, entender de que forma eu poderia contribuir, de que Isso. forma eu poderia servir, para só então começar a abrir minha boca para falar alguma coisa ou para Show. fazer alguma coisa e assim comunicar através dos meus gestos. Então, basicamente, a comunicação aqui ela é empoderadora. Tudo que a gente diz e faz é voltado para que as pessoas elas tenham sucesso, para que elas entendam o potencial delas e para que elas sejam capazes de se tornar agentes do próprio destino e não Sim. achar que o destino delas está na mão de outra pessoa ou que Isso. é assim, que vai ser sempre assim. É isso. Isso, exato. Há também quem, com certeza, né, nessa caminhada de vocês, devem ter surgido alguns comentários ou pessoas maldosas no sentido de por que no Senegal, né? Por que não fazer algo, né, no Brasil para ajudar pessoas no Brasil? Né? Muita gente fala sobre isso, né? Quando vê pessoas daqui indo para outro lugar, para fazer a diferença em outro lugar. E aí as pessoas não conseguem entender, porque isso, na realidade, são sonhos, são projetos pessoais, né, são chamados, né, é você entender realmente qual o chamado que você tem na sua religião, naquilo que você acredita, naquilo que você segue, e muitas pessoas não conseguem entender isso. Né? Então, vocês foram chamados, vocês tiveram um chamado para fazer a diferença, e como você falou, teve um chamado, foi aí fazer a diferença, mas não foi do seu jeito que você queria introduzir. Né? Foi para fazer uma diferença, mas você precisava aprender como seria essa diferença para trazer essa realidade para o povo daí. Ah, poderia ser aqui? Poderia, mas não é. Está sendo aí. E vocês estão fazendo o que tem que ser feito. E aqui vai ser levantado pessoas para fazerem aqui do jeito que tem que ser feito. Então é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Quando as pessoas me perguntam, e muita gente pergunta, né? Mas por que Sim, ir para o Senegal? Por que tem tanta coisa para ser feita no Brasil? Eu digo assim, olha, eu tenho certeza de que eu estou onde Deus quer que eu esteja. isso. Mas se você não foi chamado, se você não sentiu isso de ir para um lugar específico, que bom que você está aí. Eu tenho certeza Isso, que você vai fazer um ótimo trabalho aí. Então, eu exatamente. estou aqui porque você está aí. Então, faça o seu Exatamente. aí e vai dar tudo certo. Porque do mesmo jeito que eu estou aqui trabalhando, eu tenho certeza que você pode trabalhar aí no seu lugar também. Então, Exatamente. como diz meu amado marido, missão não é uma questão de geografia, né? É questão de obediência. A gente vê o que tem que ser feito, a gente vai fazer. E a gente vive num mundo em que as fronteiras elas são fluidas, né? Sim, Ajudando uma pessoa em um lugar, você está ajudando o mundo inteiro.
Então, quando você faz o Exato. bem, isso Isso repercute no mundo inteiro. é Porque da mesma humanidade, né? forma que eu estou aqui Não importa a servindo alguém nação, é hoje, humanidade. exatamente, é a humanidade. Então, da mesma forma que eu estou aqui servindo alguém hoje, quantas outras pessoas não já me serviram? Quantas Exato. outras pessoas não já me ensinaram? Quantas outras pessoas não já tiveram paciência comigo? Quantas outras pessoas não já me Isso. estenderam a mão, não já me ampararam? Então, a vida é esse ciclo interminável de se dar as mãos Isso. e de repercutir. Então, quando alguém me agradece alguma coisa, eu costumo dizer assim, não, obrigado nada, vá lá e faça para outra pessoa, para que o ciclo não Isso. termine, para que a gente tenha sempre alguém Exato. fazendo bem para outra pessoa, até que um dia isso até volta para a gente, essa energia, ela Isso. roda. Então, do Isso. mesmo jeito que a gente abençoa, ao mesmo tempo a gente também é abençoado e está tudo Isso. interligado. Faz sentido para Exatamente. você? Muito. Faz muito sentido. E para vocês, povo? Ó, Vilma fez uma pergunta aqui, mas antes de falar de Vilma, eu vou fazer a minha porque se encaixa, tá? Como é que vai ser, como é que está sendo manter a comunicação nesse cenário atual que a gente está vivendo? E aí vem a de Vilma. O novo normal seria olhar para fazer uma leitura de corpo? Como é que está sendo isso? Então, é um pouco desafiador essa questão da leitura corporal, porque agora a gente está tendo visões parciais do outro, né? Então, eu não sei, por Isso. exemplo, como você está, eu não sei se você está batendo sua perninha agoniada, é só um exemplo, eu acho que você não está, não. Não, estou com ela Mas eu cruzada não para me sei como é apoiar. a minha ansiedade, como reconhecer. Então, hoje em dia, a gente tem essa Tem janela de gente que fica enquadrar. assim, né? Batendo a perna assim. Não tô... Pois é, então hoje em dia, olha só, a gente tem esse espaço aqui, isso aqui é a Isso, nossa nova janela para o mundo. Isso aqui é a isso, nossa nova janela para o outro. Como fazer? isso. Então, eu acho que a gente perde um pouco daquele olhar para o todo, né? Para alguém e fazer a leitura da postura física completa, mas ao mesmo tempo a gente tem os olhos, a gente tem o tom de Isso. voz, a gente tem o que é dito, porque eu falei muito em comunicação não verbal, mas o que é dito também é muito importante. Então, é Isso. uma época que a gente precisa medir muito nossas palavras. Tudo que se diz fica Que a gente gravado. tá. É uma época, né? A gente está numa época de Big Brother. Não no Big E tá Brother da tudo Globo, registrado. não no Big Brother da Globo, mas no Big Brother do livro, 1984. É aquele Isso, grande irmão que vigia tudo e tudo isso, está gravado. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz. E eu acho que é desafiador, mas eu acho que é possível sim, a gente não perder a humanidade diante de tudo isso e a gente sair sim, melhor. A gente só precisa lembrar que somos seres sociais e que para isso a gente isso. precisa sempre interagir. E tentar não interagir de uma forma superficial, né? Procurar se conectar da melhor forma possível. Humanizar, né? Acho que a palavra a gente deve, por mais que seja virtual, a gente deve humanizar a coisa. A gente fez um pedido essa semana de alimentação, né? Porque não está podendo, tá indo para restaurante, aquela coisa toda. E aí veio uma carta escrita no punho, agradecendo, né? No mundo tão virtual, onde a mensagem poderia ter sido apenas pelo virtual, teve todo o carinho, cuidado com o nome, realmente falando do nome, né, dizendo que desejava um ótimo domingo, um ótimo dia, aquela coisa toda. Então, e o quanto cativou, no meio tão virtual que a gente está vivendo, mas a carta, que é algo muito antigo, que hoje a gente não recebe mais, uma carta, né, está trazendo, está humanizando mais as coisas hoje. Então, as pessoas estão começando a ter essa consciência de humanizar, mesmo estando no virtual. Ok, a gente vai ser obrigado a estar no virtual, ok, vamos encarar com tudo, mas também a gente está aqui humanizando a coisa. Então a gente não vai deixar a coisa realmente, né, se escancarar para ser só virtual. E assim, engraçado, tu tava falando agora desse restaurante que tu fez o pedido e veio esse bilhetinho. Eu tenho uns amigos que têm um restaurante lá em Curitiba, o Missão Gourmet, e eles fazem isso. Toda quentinha que eles entregam, eles escrevem um bilhetinho carinhoso na tampa. Então, todo mundo que compra com eles recebe, né, Não. na hora do almoço, essas mensagens de carinho, motivadoras. Olha que forma linda de humanizar.
Outra Isso. coisa também é que, por exemplo, eu moro aqui no Senegal, Dia das Mães, eu ligo para minha mãe, né? Converso com ela, no Dia Sim, da Mãe, te amo e tudo bem. Mas eu nunca tinha pensado em dar um presente para ela. Mas o que é que essa pandemia fez comigo? Ela me fez ficar mais sensível. Então, esse ano eu falei assim, sim. vou arrumar uma forma de mandar um presente para minha mãe. Aí eu entrei numa empresa de cesta pela internet, fiz o pedido e fiz uma surpresa, mandei Que entregar uma cesta para massa. ela. Essa As cestas semana eu estão estava voltando muito, né? As cestas estão voltando muito. A É tendência uma da forma de cesta. humanizar as relações. Eu estava conversando com Isso, meu filho essa semana sobre racismo, né? A gente tá, esse é o sim, grande tema, é um momento muito isso, bom para se educar. E eu isso. falei para ele, Agora é o momento. muito bom que eu estou lendo. E aí, assim, foi muito natural do nosso papo. Eu falei assim, filho, você quer esse livro? Ele falou, quero. Então, eu mandei esse livro de presente para ele. Então, Perfeito. humanização das relações, formas Isso. diferentes de demonstrar afeto, formas criativas. Uma amiga minha muito querida, ela, aí não, ela estava conversando comigo pela internet e a gente falando sobre um autor que a gente admira. E eu nunca li nenhum livro dele, eu admiro ele como pessoa, que é o Ronilson Sim. Pacheco. E aí eu conversei com ela, ela falou assim: vou comprar tal livro, comprou o livro para mim, só que ela mandou entregar na casa Ah, dela, que é na Bahia. Olha sim. só que bonito. Ela mandou entregar na casa dela, que é na Bahia, e falou assim: tá comigo, e eu vou te entregar esse livro no dia que a gente se reencontrar pessoalmente. Ai, que lindo. Olha que coisa linda. Então, Isso, assim, humanização, humanização. Nós isso, não somos máquinas, nós precisamos de afeto. A gente isso. precisa muito. E eu acredito que essa é a nossa essência. Por mais que esteja acontecendo coisas assim que entristecem nosso coração, tudo isso que está acontecendo no mundo, enfim, todas essas questões que a gente está vivendo hoje atualmente, que a gente está lutando contra isso, tem lá no fundo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são humanas, que têm um amor. A gente sabe que a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriarão, mas ela não diz que o amor de todos se esfriarão, né? Então é Sim, diferente. Muitos e todos, não é todos. Então, o pouco que tiver, esse pouquinho é o que tem que fazer a diferença. Para que realmente a gente possa impactar, comunicar da forma certa, trazer realmente não a ira das pessoas, o ódio das pessoas, mas trazer a comunicação para refletir e a pessoa parar para raciocinar. Pô, realmente, eu estou errando, não é isso que eu tenho que fazer, eu preciso mudar os meus conceitos, a minha forma de agir, a minha forma de me expressar. Então, eu acho que a gente precisa focar nessas mudanças, nas pessoas. com carinho, com amor, com misericórdia, mas com firmeza, porque Isso, a vida com é muito firmeza. sofrida. Exatamente. Ai, tá muito massa essa conversa, viu? Gente, ó, se vocês quiserem já fazer algumas perguntas, porque se a gente não libera aqui para vocês, vocês vão fazer perguntas e aí a gente não dá tempo de responder tudo. Então, comecem a colocar aí, se vocês querem fazer alguma pergunta. Teve o Samuel África que colocou: linda professora missionária do meu coração. Samuel foi meu aluno. Meu Deus, faz muitos anos, faz literalmente mais de 20 anos que ele foi meu aluno de francês. Pronto, ele está E aqui nessa na época live. eu nem dava aula na Aliança Francesa ainda, mas eu já estudava francês e eu dei aula para ele. E ele é uma pessoa maravilhosa. Quer saber quando é que ele vem para a África? Ele vai ser convidado para vir. A Grácia Santana colocou: como é que está a obra aí no Senegal? Principalmente agora, né? Nesse momento que Sim, está é um vivendo. tempo desafiador. A gente, a gente teve que parar de ir lá na construção da escola. A gente está com a Sim, construção acontecendo, mas a gente teve que parar porque uma das medidas do presidente aqui, muito eficaz, por sinal, foi isolar as regiões do país. Então, a gente é proibido de fazer viagem intermunicipal. Isso faz com que algumas sim, cidades sejam foco ainda do Covid e outras não tenham nenhum caso. Então, assim, isso. super interessante isso que ele fez, mas a gente, né, não pode. Então, a gente está aqui por enquanto. As aulas estão suspensas, porque também foi Sim, determinação do presidente, por enquanto, medida de segurança. Mas qual o trabalho, qual o desafio? Como eu estava falando, né? Procurar formas criativas
de Isso. olhar para o outro e de atender às necessidades, de ir ao encontro delas, de servir, é para isso que a gente é chamado. Então, distribuição de máscara. Hoje, Carlinhos teve uma reunião com uma pessoa, que é um dos nossos líderes aqui, e a gente pediu a ele informação sobre de que forma a gente pode ajudar as pessoas. Então, a gente está organizando para que seja dada ajuda financeira para algumas pessoas que estão passando por uma Sim, necessidade maior, que tiveram uma queda no sustento. Outra coisa que a gente tem feito assim é resgatar o telefonema. sim, O poder do telefonema, ele diminuiu, né? Ultimamente a gente manda tudo pelo sim. WhatsApp e tudo, mas agora a gente voltou a ligar para as pessoas, dar E um é alô, um fazer meio de uma comunicação. ligação. Exatamente, bom conversar, ouvir a voz, dar os parabéns, ou E mesmo sem ter um motivo especial, falar, oi, como você tá? Tô com saudade, você tá bem? isso. Uma coisa que eu tenho feito desde o início da pandemia, é fazer uma lista das pessoas que eu conheço que trabalham na área de saúde e todos os dias, Sim, no meu momento com Deus de manhã, eu oro por elas. perfeito. Porque eu sei que essas pessoas precisam muito de consolo, elas precisam muito de Isso. estrutura emocional. Então, eu peço proteção para elas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que elas consigam dar conta, né, emocionalmente de toda essa pressão, muita responsabilidade. Não só médicos, né, que é quem vem à cabeça primeiro, mas todas as pessoas que estão trabalhando em hospitais nessa época. Mando uma mensagenzinha de que tô orando, compartilho, converso com algumas pessoas que eu conheço que têm problemas, né, de depressão, de Sim, ansiedade. Lembro dessas pessoas, também oro por elas, procuro estar conversando, sabendo como estão. isso. É esse olhar para o outro nas dificuldades dele. Tem muita gente Uma também, eu estou sendo sensibilidade. impactada por muita gente carinhosa, muita gente querida, que diz assim, Débora, como é que vocês estão aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? Isso. E aí é bonito que é justamente esse ciclo, né? Eu oro por algumas pessoas, Exato. tem outras pessoas orando por mim. A gente vai Isso. cuidando uns dos outros, procurando saber, e outras pessoas procurando saber de mim. Essa é a beleza de você Isso. viver em comunidade, né? Exato. Perfeito, lindo. Ó, Vilma Obrigada. colocou. Você tem dois trabalhos importantes com crianças e mulheres aí, né? E esta semana você fez um vídeo se expressando, e o vídeo me impactou muito. Então fala aí um pouquinho pra gente desse vídeo. Esse vídeo ele não foi planejado. Ele não foi planejado. O que é que acontece? Eu estava acompanhando tudo isso que está acontecendo. Eu costumo pensar devagar, então às vezes eu até demoro para tomar uma atitude. Eu Sim. preciso para processar as ideias na minha cabeça. Eu costumo dizer, eu faço terapia, eu digo à minha psicóloga, não, é porque você sabe, né, que eu penso devagar, ela morre de rir comigo. É verdade, a gente pensa devagar, eu preciso me aceitar como eu sou. Então eu comecei a olhar como estavam acontecendo as coisas e me chateou bastante o fato de algumas pessoas estarem fazendo contraponto à hashtag, né? Que muitas pessoas estavam falando, aquele bordão, vidas negras importam, dizendo assim, todas as vidas importam. Eu fiquei super chateada, porque é um pressuposto básico que todas as vidas importam. Mas se existe uma desigualdade, nós precisamos abrir a boca e usar o Isso. que está ao nosso alcance para combater essa desigualdade. Quando eu digo Isso. que vidas negras importam, eu não estou dizendo que a do branco importa menos. O que eu estou dizendo é que nesse momento, Isso. na nossa estrutura social, na nossa organização de Estado, na forma como a gente entende o Brasil, e olha que aqui eu só vou arriscar falar do Brasil, porque eu não posso falar dos Estados Unidos, que eu não conheço o suficiente, apesar de ter Sim. acompanhado, mas superficialmente. Eu preciso reconhecer, qualquer pessoa vai ter que reconhecer que as vidas dos negros elas valem menos. E Isso. como eu disse no vídeo, desde que o que a gente entende como os estados modernos, né, a formação das grandes potências mundiais, elas foram formadas à base de mão de obra escrava, de pessoas que Verdade. foram vítimas de um grande genocídio. Tem gente que compara com os judeus, mas ora veja,
Se os judeus eles foram vítimas desse genocídio e a eles foi dado o direito de construir memoriais, de chorar seus mortos, de ter dias de reconhecimento pelo massacre que fizeram com eles, por que nós também não podemos? Porque nós também Exato. fomos vítimas de um genocídio. Quando eu digo nós, é lógico que eu não estou dizendo que ninguém me pegou e me fez de escrava, mas Sim, os meus antepassados foram. Da mas mesma forma que o tem Estado isso. brasileiro ele tomou medidas para impedir a ascensão e a integração dos negros à sociedade, numa sociedade pós liberação da escravatura, ele agora vai ter que fazer algumas ações Isso. para reparar isso que aconteceu. Isso não significa que os negros são coitadinhos. Isso não Isso. significa que, enquanto o Estado promove essas ações, de acordo com as nossas cobranças, os negros vão ficar sentados e vão ficar botando a mão atrás da cabeça e descansando em berço Isso. esplêndido. Até porque, historicamente, os negros são quem mais trabalha. É Não, tô verdade. brincando. Não, é só uma brincadeira, né? Porque escravo trabalha mais do que o dono do escravo, mas vamos deixar para lá. Mas o que é que acontece? Não é que isso vai acontecer, mas eu acho que as duas coisas podem Sim. acontecer juntas. Eu posso dizer assim, eu me recuso a ficar de braços cruzados, eu vou me levantar, eu vou lutar. Se uma porta vai se fechar, eu vou para outro lugar, eu vou bater em outro lugar. Se eu for Isso. vítima de racismo em um restaurante, eu nunca mais ponho os pés nesse restaurante e eu vou para Isso. outro. Mas viver a vida inteira tendo que estar nesse estado de alerta é muito cansativo. Ninguém tem que passar por Isso. isso. Ninguém tem que passar por isso. Então, eu já ouvi gente dizendo assim: eu não tenho problema. Se alguém me ofende, eu revido. Se alguém é racista comigo, branco, né? Falando assim, se alguém fosse racista, se Sim. eu fosse negra, alguém fizesse racismo comigo, eu simplesmente ia revidar, eu ia xingar de volta. Mas assim, imagina alguém que tem isso cotidianamente. Imagina E que como já deve ser carrega a isso, ó, existência de alguém desde que que nem, cada desde que dia, tempo de gente. Isso. exatamente, desde o momento que você se levanta dizendo assim, o que é que vai acontecer hoje? Quantas vezes Isso. eu vou ter que revidar hoje? Então, assim, é muito cansativo emocionalmente você ter que viver nesse estado de alerta eterno. Então, é sobre isso que a gente fala. Eu espero realmente que essas ações, elas tenham um caráter provisório. Eu acredito que essas ações, elas vão ter um caráter provisório quando elas forem implantadas, e a gente já tem algumas e a gente precisa de Sim. mais. E eu acredito que em algumas gerações isso já não seja mais necessário, porque a gente vai entrar no. Sim. Sendo os negros praticamente metade da população, a gente vai entrar num presídio e a gente vai ver Isso. praticamente 50% da população carcerária de negros. A gente vai ver uma reprodução do que é a Isso. sociedade. A gente vai chegar em espaço de poder, em lugares frequentados por ricos, em restaurantes, e a gente vai ver naturalmente Sim. 50 e pouco por cento ali. Então a gente vai dizer assim, ok, então chegou num ponto de equilíbrio. A Exato. sociedade, como ela se organiza, ela está representada nos lugares mais baixos, nos lugares Sim. onde as pessoas têm menos acesso e também nos lugares considerados de elite, nos lugares mais altos. Eu acho que esse é um processo que a gente não devia nem estar discutindo isso. Eu me admiro o fato de a gente, em pleno 2020, ainda ter que estar falando sobre isso e a gente ter que estar Exato. explicando para a gente Em dizer assim, pleno mas é 2020, em plena era digital, a gente está teclando um problema que já era para ter se resolvido há muito foi, tempo. não é questão de eu acho. Eu não estou falando o que eu acho. Inclusive, eu preciso É confessar, fato. eu vou fazer uma confissão aqui, que você não vai acreditar, Suelen. Eu já fui contra a cota. Eu já fui, realmente eu já pensei assim, não, isso é vitimismo, eu não preciso de Estado para me dar, eu já fui. Mas sabe o que aconteceu? Eu partia da minha experiência pessoal, porque eu nasci em uma família já Isso. um pouco mais abastada. Eu nunca fui rica, mas eu sempre tive uma existência muito confortável. Eu nunca soube na minha vida o que era passar necessidade. Eu era de uma família Sim. classe média média.
Então, tive acesso a uma boa Uhum. educação. Quando eu fiz o concurso para passar no banco, isso me ajudou, então eu passei numa colocação boa. Então, enfim, mas eu precisava parar para olhar, não o meu caso, porque a vida não Isso, gira em torno do meu umbigo, o mundo não gira em torno do meu umbigo. A gente não pode falar de experiências isso. individuais para construir regras, a gente precisa passar para o coletivo. Então, eu fui ler, eu fui estudar, eu fui ler estatísticas, eu fui ler publicações de quem tinha estudado mais do que eu, e a partir daí eu mudei a minha forma de pensar. Como diz Niemeyer, né? Mudo de opinião sim, que eu não tenho compromisso com o erro. Então eu não quero ter compromisso Isso, com o erro também. E mudei de opinião. isso, exato. E a gente pode estar mudando o tempo todo, quando a gente quiser mudar. Claro, claro, desde que bem fundamentado, desde que, porque eu sou funcional, porque Exatamente, eu li, porque eu estudei, porque eu sei, ciência deve servir para alguma coisa, né? exatamente. Deveria. E a gente está aqui para isso mesmo, para ser essa voz, para lutar, para ir contra, se for possível, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa, sim, ser a voz daqueles que não têm voz. Então a gente está aqui para isso, e a gente vai fazer isso, vai fazer essa diferença. E foi lindo, o seu vídeo foi lindo, foi perfeito o que você Foi um transmitiu, que desabafo. você. Isso. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que desabafar, sim. Tem que colocar para fora. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Me Mas, entrou gente. Will, pessoal, Kaique. quem precisar falar, fale agora o cálice para sempre, Podem porque a gente falar, viu, está gente? nos minutos finais, tá? 5 minutos é. Ai, meu Deus. A Mary colocou É, aqui, Débora, você é maravilhosa. obrigada, Fernanda. maravilhosa você. Fernanda, Sabe quem é Fernanda? bem-vinda. Minha professora de antropologia. Eita, maravilha. Chegou tarde, viu? Já chegou no É, final. infelizmente, minha professora de antropologia. Ainda bem que ela entrou depois que eu falei, para ela não dizer que eu falei nada errado. Vai deixar salva essa live, porque ficou aí no seu perfil. Deixa salva para o povo ver depois, viu? Se Vou conseguir deixar salvar, né? salvo. Vai? Perfeito. Deixa eu ver aqui. O Ilka, se estiver por aí, bem-vinda. Acho que não tem mais não, nenhuma pergunta não, Deb. Deixa eu Não, dar uma então, olhadinha aqui. Então a gente pode concluir. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Me falem. Então falem o cálice para sempre. mas Ah, fale, manda uma pergunta que eu possa responder em logo, rapidinho. logo, porque vai acabar. Deixa eu ver aqui. A Grácia colocou. Ela transmite uma paz maravilhosa. Débora transmite Ah, que assim, legal, sabe? obrigada. Ela, como ela Eita, falou, ela demora para pensar um pouquinho e ela transmite essa paz. Deixa eu eu ver sou aqui. lenta, não é porque eu tenho paz, não é porque eu sou lenta. Não, eu tô brincando, eu tenho paz também. Ela tem paz, sim. Ela transmite essa paz. Eu tive a oportunidade de estar junto dela e sentir essa paz. A Ana colocou. Cadê? Eu só quero agradecer de tanto. Ô, Ana, gratidão. Oi? O nosso objetivo principal é esse. Para que a gente possa crescer como pessoa cada vez mais, entender a comunicação do próximo, entender, né? A gente aqui ouviu o desabafo também, então a gente começa a refletir sobre os nossos conceitos, aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Foi incrível. Sim. A Milena, cheguei agora, qual é o assunto? Então, Milena, tu chegou agora e já está acabando. O assunto é Tadinha, vai ficar comunicação, gravado, querida, vai ficar vai gravado, ficar pode ficar gravado. tranquila. Vou O salvar. assunto, o assunto é Eu fico aqui, comunicação, eu melhor fico veículo. evitando olhar os comentários, porque senão eu me desconcentro, eu me desconcentro muito fácil, mas eu vi que Meire me mandou um recado, ela disse que Nildo está mandando lembrança. Nildo foi meu chefe no Banco do Brasil. Ai, O chefe mais manda aí a fofo, lembrança mais para ele. legal desse mundo. Ai, deixa eu... Beijo para vocês. A Estou Graça aqui, colocou, ele eu me deu quero força para saber, seguir, me apoiou. a Graça colocou, eu quero saber em que ela trabalhava aqui no Brasil. Então, eu trabalhei 13 anos no Banco do Brasil, fui bancária. Também fui professora de francês. E é isso, eu acho que foram dois trabalhos que eu tive na minha vida. Eu entrei no banco novinha, com 19 anos, e fiquei até vir para o Senegal. Eu saí do banco para vir para o Senegal. E, paralelamente, também trabalhei na Aliança Francesa. Eu tive, que nem o Júlio, eu tive A dois mulher empregos. topada.
A Fernanda colocou, linda demais essa mocinha. Parabéns pelo esforço, paciência e dedicação para esse debate. Muito feliz com essas iniciativas. A gratidão, Fernanda. Tá vendo tu? Veja que coisa linda. Agora a gente entrou na contagem regressiva. Eita, gente, vocês demoraram muito para colocar as perguntas. Ó, Debbie, gratidão. Vamos tirar o selfie rápido para a gente registrar. Tiro. Pessoal, obrigada. Meu amor, gratidão. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Te amo muito.